Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os músculos da região glútea. E vamos começar a falar pela paixão nacional dos homens e das mulheres. É o músculo de maior volume nessa região glútea e nós chamaremos ele de glúteo máximo. Então esse músculo tem como principal ação realizar a extensão da coxa e a rotação lateral do fêmur. Então, se a gente partir daquela manha que eu falei lá na aula dos músculos da mastigação, né? Se eu sei de onde esse músculo está, para onde ele vai e a direção de suas fibras, eu consigo supor a sua principal ação. Então, se o quadril, o sacro e o cóccix são os pontos fixos, sendo o fêmur o ponto móvel, ao contrair, esse músculo vai puxar a coxa para a região posterior, né, fazendo uma extensão, ou vai rodar o fêmur para a região lateral, que nós chamamos de rotação lateral. Agora, se esse músculo tem o fêmur como ponto fixo, ele vai fazer uma extensão do tronco. Então, é por isso que a gente vê a galera malhando lá na academia, o glúteo máximo, fazendo ou uma extensão do quadril, com caneleira, com alguns aparelhos específicos, ou fazendo uma extensão do tronco, por exemplo, no stiff, né, com os halteres, com uma barra. Então, esse músculo é muito bem trabalhado dessa forma, realizando uma extensão do quadril ou realizando uma extensão do tronco. Os agachamentos também são perfeitos para trabalhar essa musculatura. E se a gente tem um músculo chamado de glúteo máximo, automaticamente eu vou ter, no mínimo, um glúteo mínimo, né? Mas a gente sabe agora que nós temos ainda mais dois músculos do glúteo. Então, na verdade, são três músculos nessa região e tem gente que parece que não tem nenhum. Não é assim que acontece? Então, logo abaixo do glúteo máximo, não mais na região posterior, mas agora na região mais lateral, nós temos um músculo que nós chamamos de glúteo médio. Então, esse músculo glúteo médio, como ele já não está na região posterior, já está nessa região lateral, ao contrair, ele vai realizar uma abdução da coxa. Tá? Então, a principal ação do glúteo médio é realizar a abdução da coxa. Mas se eu pego aqui agora essas fibras anteriores do glúteo médio, ao contrair, eles vão rodar o fêmur para a região medial, né, fazendo uma rotação medial. Então, a principal ação do glúteo médio é realizar a abdução da coxa, mas também ele auxilia na rotação medial do fêmur, diferente do que acontece com o glúteo máximo, que auxilia na rotação lateral. Além disso, esse glúteo médio ele é de suma importância, porque quando nós estamos num apoio unipodálico, né, no apoio de um pé só, a contração desse músculo de forma ipsilateral, ou seja, o mesmo músculo do pé que está no apoio ao solo, ele acaba mantendo a estabilização da articulação do quadril. Então, ele acaba impedindo que a pelve se incline de forma excessiva no momento que nós estamos em um apoio só, de um pé só. Tá? Quando esse músculo não consegue fazer isso, como nessa imagem aqui, ó, há uma inclinação excessiva da pelve num sinal que nós chamamos de sinal de Trendelenburg. E esse sinal de Trendelenburg, consequentemente, vai nos dizer que esse glúteo médio ele está fraco. E ao inclinar essa pelve de forma excessiva, nós geramos uma sobrecarga na articulação do joelho. Então, hoje tem se falado muito no trabalho do fortalecimento do glúteo médio, para, além de estabilizar a pelve, gerar também uma estabilização na articulação do joelho, como na tentativa de impedir o que nós chamamos de joelho valgo, né, que muito tem se falado também, e hoje já tem algumas discussões se realmente ele é ou não o grande vilão das dores da articulação do joelho, mas isso fica para uma discussão mais aprofundada mais à frente. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, que um glúteo médio fraco, ele vai gerar uma inclinação maior na pelve e pode gerar repercussões importantes na articulação do joelho, principalmente para a galera da físio e para a galera da educação física aí agora, tá?
Depois do glúteo médio, um pouco mais abaixo do glúteo médio, né, mais profundo ao glúteo médio, nós temos um músculo chamado de glúteo mínimo. Se eu tenho um máximo, se eu tenho um médio, automaticamente a gente vai ter um glúteo mínimo. E esse glúteo mínimo, ele funciona como um auxiliar do glúteo médio, como se fosse o sinergista do glúteo médio. Além disso, na região lateral do quadril, nós encontramos esse músculo aqui, ó, que nós chamamos de tensor da fáscia lata. Então, a fáscia desse músculo, junto com a fáscia do glúteo máximo, vão formar esse feixe aqui de tecido conjuntivo, chamado de trato iliotibial. Nós chamamos no dia a dia, muitas vezes, esse trato iliotibial apenas de TIT, né, que seria a abreviação do trato iliotibial. Então, esse trato iliotibial, ele vai se inserir nesse tubérculo no côndilo lateral da tíbia, chamado de tubérculo de Gerdy. Geralmente, ele é pouco comentado nas aulas de anatomia. Então, ao contrair o tensor da fáscia lata, ele vai tensionar essa fáscia, especialmente o trato iliotibial, e quando ele faz isso, ele ajuda na estabilização da pelve sobre o fêmur e do fêmur sobre a tíbia. Então, ele ajuda nessa estabilização na região do quadril, mas vai ajudar também, especialmente, na estabilização na região do joelho. Além disso, ele tem como função a realização da flexão, da abdução e da rotação medial da coxa. Quando nós tiramos o glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, nós entramos na região mais profunda do quadril, aonde nós vamos encontrar 6 músculos nessa região que vão sair da pelve e vão especificamente para a região de trocânter maior. E aí esse grupo muscular, o Philippe Souchard, o criador do método de reeducação postural global, por exemplo, ele chama esse grupo de pelvitrocanterianos. Então, são músculos que vão sair da região da pelve e vão especificamente para o trocânter maior. O principal deles, e o mais falado na clínica, é esse daqui, que nós chamamos de piriforme. Esse músculo ele vai sair da face pélvica, né? Então, ele vai sair lá da região anterior do sacro, especificamente, e vai para o trocânter maior. A grande maioria desses músculos pelvitrocanterianos vão realizar a rotação lateral e a abdução da coxa. Essa abdução da coxa, galera, geralmente é feita quando o quadril está a 90 graus, tá? Então, gravem isso porque é importante, porque quando o glúteo médio não realiza uma abdução da coxa de forma eficiente, ele acaba sobrecarregando esses músculos pelvitrocanterianos, especificamente o piriforme, e nós vamos ver que nós temos uma estrutura que passa aqui por baixo do piriforme, que ela é de suma importância para a clínica da gente, tá? Presta atenção nisso, que eu já vou falar nisso nos últimos slides. Depois do piriforme, nós temos 2 músculos que se parecem muito, ó. E por se parecer no teu formato, nós vamos chamar de gêmeos. Então, nós temos um gêmeo superior, que, reparem, tem como principal função rotação lateral e a abdução da coxa, e nós vamos ter um gêmeo inferior, que também vai ter como principal função a rotação lateral e a abdução. Desses gêmeos aqui agora, nós vamos ter 2 músculos que vão ocupar esse forame aqui, ó, que nós já vimos o nome dele, que nós chamamos de forame obturado, e por ocupar esse forame obturado, nós vamos chamar de músculos de obturadores. Então, esse músculo obturador, nós temos um que está vindo da parte interna desse forame, e por isso vai se chamar obturador interno, e nós temos um que vai vir da face externa desse forame, tá? Então, esse forame é recoberto por uma membrana, chamada membrana obturatória, e dessa membrana, da parte interna, tem um obturador interno, e da parte externa, que não consigo ver aqui de forma adequada, mas tem uma imagem mais à frente bem melhor para a gente identificar a diferença deles dois, nós vamos ter o obturador externo. Então, esses músculos, eles vão realizar, como os outros que nós falamos, a rotação lateral e a abdução da coxa. Então, numa sequência aqui crânio-caudal, nós vamos ter o músculo piriforme,
vindo da face anterior de sacro, né, da face pélvica de sacro, para o trocânter maior. Depois nós temos numa sequência o gêmeo superior, o músculo obturador interno, o gêmeo inferior e o músculo obturador externo. Cobrindo esse músculo obturador externo, nós temos um músculo que tem o formato de um quadrado e por isso vai se chamar quadrado femoral. Esse músculo especificamente, ele vai atuar muito mais na rotação lateral, não ajudando tanto na abdução, tá? Como os outros. Mas nós temos aqui um músculo chamado de quadrado femoral, que vai cobrir o músculo que nós chamamos de obturador externo. Então, nessa imagem eu vejo gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral. E aí nós temos os nossos principais músculos dessa região pelvitrocanteriana. Nós temos uma imagem com o quadrado femoral e uma imagem sem o quadrado femoral. Então, aqui nós temos o piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e o obturador externo, sendo recoberto ou coberto pelo músculo chamado de quadrado femoral. E aqui nessas duas imagens, eu consigo entender a diferença entre o obturador interno e o obturador externo, né? Um na parte interna da membrana obturatória e o outro inserido na parte externa dessa membrana, mas todos os dois indo, de certa forma, ao trocânter maior. Então, esse conjunto todo vai ao trocânter maior, é um conjunto que nós chamamos muitas vezes de grupo pelvi-trocanterianos, tá? E nessa região, funcionalmente falando, é importante o conhecimento da anatomia, principalmente dessa anatomia nervosa aqui, ó, onde nós temos o nervo, antigamente chamado de nervo ciático e hoje chamado de nervo isquiático. Então, vocês já viram lá na parte de osteologia do quadril, que nós temos aqui a espinha isquiática, e aqui nós temos a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Nessas incisuras, quando a gente coloca esses dois ligamentos, nós formamos dois forames. Então, nós temos um forame isquiático menor e um forame isquiático maior. E que ligamentos são esses? Ligamento sacroespinal, que vai do sacro para a espinha isquiática, e o sacro tuberal, que é o ligamento que sai do sacro para a tuberosidade isquiática, ou túber isquiático. Então, no forame isquiático menor, vai passar o músculo obturador interno, né? Então, ele vem daqui da membrana obturatória, da parte interna, faz uma reflexão, né? Faz uma volta para se dirigir ao trocânter maior do fêmur. E no forame isquiático maior, está passando o músculo piriforme e esse importante nervo aqui, não é isso? Que é o nervo isquiático, antigamente chamado de ciático, e muitas vezes, hoje em dia, você vai ver a galera ainda chamando esse nervo de ciático, apesar que a nomenclatura nova é o nervo isquiático. A relação do músculo piriforme com o nervo isquiático é importantíssimo esse conhecimento para a nossa clínica, né? Uma vez que o músculo glúteo médio, quando fraco, ele deixa de ter uma boa ação na abdução, sobrecarregando essa musculatura pelvitrocanteriana, em especial esse músculo chamado de piriforme. Então, ao ficar sobrecarregado, ele pode pinçar esse nervo isquiático, dando uma síndrome chamada de síndrome do piriforme. Algumas pessoas têm uma variação anatômica aonde esse nervo isquiático pode passar por dentro desse músculo. Olhem lá na minha página do Instagram, que vocês vão perceber que tem um feedzinho falando sobre essa variação anatômica de uma peça dissecada no laboratório de anatomia com o nervo isquiático passando por dentro do músculo piriforme. Passem lá, dá uma rodada lá dos feeds que vocês vão ver que é bastante interessante essa condição, tá? E aí estão os nossos livros de escolha.
como sempre, os nossos principais livros para o estudo da anatomia. E como diz o ditado, nunca desanime, pois até um pé na bunda te empurra para frente, não é assim? Esqueça o passado, já passou, o futuro, né, não tenho como chegar nele se eu não viver o meu presente. Então, nós vamos construir o nosso futuro vivendo no presente, tá? Um grande abraço a todos, gratidão, até a próxima.